Oi, amigo, oi, amiga do Direito Processual Civil 2 da Unileão, disciplina onde nós estamos discutindo de maneira pormenorizada um capítulo, uma parte da maior importância dentro do estudo do Direito Processual Civil 2, que é ou são os recursos. Na primeira parte da nossa conversa, da nossa disciplina, primeira parte dos conteúdos que foram apresentados, nós estudamos a chamada teoria geral dos recursos. E, superada esses conceitos gerais e comuns a todas as espécies de recurso, nós começamos a estudar pormenorizadamente cada um dos recursos, ou pelo menos os recursos mais importantes conhecidos dentro do sistema de direito processual civil. Nenhum deles, sem a menor sombra de dúvidas, tem importância maior que o recurso de apelação. De todos os recursos conhecidos no sistema de processo civil, o mais utilizado, o mais democrático, inclusive pela amplitude de matérias que ele permite ser discutido, é o recurso de apelação, sem embargo de que ele também é o recurso mais antigo. De todos os recursos do sistema de processo, sem dúvida, o recurso de apelação é o mais antigo, porque, isso nós já dissemos em outro momento, ele nasceu lá na Roma Antiga, ainda num antigo, superado sistema de processo civil. A Roma Antiga, o direito romano, lega muitos institutos importantes para a humanidade. Ainda hoje falamos um tanto de coisas relevantes do direito romano, especialmente na área do direito privado. No direito processual, nem tanto, mas os romanos conheceram, sim, um processo civil e os romanos conheceram, sim, a apelatio, que é o recurso de apelação. Nas duas primeiras videoaulas, nós apresentamos alguns aspectos importantes do recurso de apelação e hoje o nosso objetivo é darmos continuidade àqueles assuntos que foram já apresentados. Então, se por acaso você não assistiu ainda os 2 vídeos anteriores, esse é o 3º vídeo, fica a sugestão para que você interrompa essa audição, essa visualização e primeiro assista os outros 2 vídeos, porque aqui é continuação do que já foi tratado nos vídeos anteriores. Especificamente no vídeo passado, no vídeo 2, relacionado ao recurso de apelação, os vídeos estão numerados, nós paramos quando apresentamos a questão do efeito suspensivo. Basicamente, estávamos discutindo a derradeira discussão no vídeo passado. Estávamos discutindo os efeitos do recurso de apelação. Algo importante nós já tínhamos visto na teoria geral dos recursos, porque dissemos que os principais efeitos dos recursos não são os únicos, mas os principais efeitos dos recursos são o efeito devolutivo e o efeito suspensivo. Nós também já tínhamos dito que todo recurso, por sua própria natureza, possui efeito devolutivo. Se discute nos trabalhos doutrinários se será mesmo que todo recurso tem efeito devolutivo? Por exemplo, os embargos de declaração, que são recursos dirigidos ao próprio juiz que julgou a decisão, que decidiu a matéria que está sendo impugnada. Este recurso tem efeito devolutivo? E a doutrina majoritariamente compreende que sim, tem efeito devolutivo. Há quem diga o contrário, porém, majoritariamente, a afirmação é no sentido de que todo e qualquer recurso tem efeito devolutivo. Com relação ao efeito suspensivo, a discussão é outra. Então, só lembrando ainda sobre o efeito devolutivo significa o poder de devolver a um novo juiz, a quem vai proferir a nova decisão, o poder sobre a jurisdição. Devolve à jurisdição o poder de julgar aquela demanda, aquele recurso, aquele objeto. Diferente é o tratamento do sistema de direito processual civil a respeito do efeito suspensivo. Porque, no âmbito do direito processual civil,
A regra é que os recursos não têm necessariamente efeito suspensivo. Podem vir a ter, contudo, não o têm necessariamente. Um bom exemplo disso, o recurso de agravo de instrumento não tem efeito suspensivo, podendo excepcionalmente o relator atribuir este efeito ao respectivo recurso. No caso da apelação, contudo, há um tratamento diferente quanto ao efeito suspensivo. Efeito suspensivo é o efeito que evita que a decisão tenha eficácia imediata. Então, o efeito suspensivo posterga a decisão, a efetividade daquela decisão, a possibilidade, portanto, de cumprimento da decisão, mesmo um cumprimento provisório, é possível uma execução ou um cumprimento de sentença provisório. Na disciplina relacionada à execução e cumprimento de sentença, vocês vão poder se aprofundar mais nesse assunto. Portanto, o efeito suspensivo é o efeito que posterga essa eficácia, essa possibilidade de execução ou de cumprimento de sentença para um momento futuro. O momento futuro é o trânsito em julgado. Então, primeiro nós podemos dizer o seguinte: quando um recurso, a ele é atribuído o efeito suspensivo, a eficácia da decisão, do conteúdo do que foi decidido, só existirá após o trânsito em julgado da decisão. Também, uma dúvida, pode alguém perguntar, mas especificamente, nós já falamos sobre isso, mas especificamente alguém pode perguntar, o que é o trânsito em julgado? É a chamada preclusão máxima do processo. É um momento processual onde daquela decisão não caiba mais nenhum tipo de recurso. Aí os processualistas chamam isso da preclusão máxima do processo. A decisão é imutável. Hipoteticamente, ela é imutável. É possível relativizar a coisa julgada? É possível anular a coisa julgada? É possível em determinadas circunstâncias, em determinadas questões. E isso também é assunto para outra conversa. Mas, para agora, reafirmar que o efeito suspensivo ele posterga a efetividade de uma decisão até o seu trânsito em julgado. Se houve uma sentença, aí vamos começar a tratar desse efeito suspensivo no âmbito da apelação. Se houve uma sentença, da sentença qual o recurso que cabe, nós já estudamos. Vejam os vídeos anteriores. Da sentença cabe apelação. O recurso que cabe contra a sentença é a apelação. Há exceções, mas aqui é a regra. As exceções estão todas alinhadas na lei, certo? E sobre isso também nós já tivemos oportunidade de falar. Da sentença cabe apelação. A sentença, contudo, ela tem uma condição, um regramento dentro do sistema processual civil diferente. A sentença, o conteúdo da sentença tem eficácia imediata, olha aí, enquanto a regra no sistema do direito processual civil é que as decisões possuem eficácia imediata. Uma decisão interlocutória, a decisão que concede a tutela, uma tutela antecipada, cautelar, qualquer que seja, é uma decisão que tem eficácia e efeito imediato. Mas a sentença, aquilo que está contido na sentença, o conteúdo da sentença, não tem eficácia imediata. O efeito suspensivo, no caso da sentença, é a regra. Então, aqui, quando nós estamos diante de uma sentença, a lógica com relação ao efeito suspensivo se inverte. Nós vimos na questão que foi apresentada para a primeira avaliação, que é exatamente uma hipótese onde uma tutela antecipada é concedida dentro da sentença.
Ora, uma tutela antecipada concedida fora da sentença, em qualquer outro momento diferente da sentença, não tem efeito suspensivo, salvo quando o tribunal declara esse efeito suspensivo. Contudo, as decisões contidas na sentença têm efeito suspensivo. A regra é essa. Naquela hipótese que nós estudamos, aquela solução é uma exceção, porque a regra é que o conteúdo da sentença não tem efeito. Aliás, o conteúdo da sentença, dizendo a palavra correta, a oração correta, o conteúdo da sentença tem efeito suspensivo. Contudo, já fica claro que é uma regra que comporta exceção, como a grande parte das regras dentro do sistema de direito processual civil, inclusive. Então, existe uma série de hipóteses em que a sentença não produzirá efeitos suspensivos. Estas hipóteses, contudo, são exceção. Uma dessas exceções nós já vimos na prova. O capítulo da sentença, não é a sentença toda, mas o capítulo da sentença que concede a tutela antecipada, esse capítulo não tem efeito suspensivo. Não de regra, não imediatamente. Pode vir a ter? Pode. Há um procedimento para isso. Nós vamos ver nesta videoaula. Mas agora, focar nesse detalhe. A decisão que concede a decisão da sentença possui efeito suspensivo por regra, salvo exceções. Uma dessas exceções nós já vimos na prova. Mas existem outras exceções. Quais são as outras exceções? Estão listados no Código. As exceções que constem da lei. Primordialmente, a notícia é essa. Para que uma decisão, no âmbito de uma sentença, ela não possua efeito suspensivo imediato, é preciso que a lei preveja isso. O silêncio da lei significa que ela tem efeito suspensivo. Então, a lei, essa regra aqui, é oriunda, né, do rol legal, do próprio Código de Processo Civil, artigo 1012. Não terá efeito suspensivo a decisão que determine, que verse sobre demarcação e divisão de terras, condena a pagamento de alimentos, extingua sem resolução de mérito, ou julga improcedente os embargos do devedor, julga procedente a arbitragem, concede ou revoga tutela provisória, exatamente aqui, a hipótese lá da questão que nós apresentamos na prova. Então, por que aqui o capítulo da sentença que concedia tutela provisória não tinha efeito suspensivo? Por força da lei. Mas a sentença que decreta a interdição, a sentença na ação civil pública, a sentença no mandato de segurança positiva, que defere, a ação de despejo, habeas data, ação de adoção, sentença que destitui o poder familiar. Então, estes são os casos, voltando aqui um pouquinho, expressamente previstos na lei, que não implicam em concessão automática do efeito suspensivo. Em todos os outros casos, haverá efeito suspensivo. Vírgula, deixar a coisa bem clara. Aqui eu estou relacionando as hipóteses previstas dentro do próprio Código de Processo Civil, artigo 1012, conforme eu disse. Outras hipóteses podem ser previstas em outras leis, mas a regra de ouro é preciso que tenha lei, que haja algum dispositivo legal que assim o determine. Agora, o que fazer quando uma decisão, né, um capítulo da sentença, ou a sentença como um todo, ela não comporta efeito suspensivo? Por exemplo, para nós ficarmos no caso que foi analisado lá na primeira avaliação. Só recapitulando o caso, né? Houve uma ação, na sentença, o juiz julga totalmente procedente a ação, o autor ganha a ação, em todos os seus capítulos, tá certo? Então, a única parte que é vencida é o réu, o autor ganha em todos os capítulos. Podia ser o contrário,
o réu ganhar todos os capítulos? Sim. Podia ser meio a meio, a ação ser procedente em parte, então o autor ganha em alguns aspectos, alguns capítulos, ele é o vencedor, em outros capítulos ele é o perdedor? Pode. Todas essas hipóteses são possíveis. No exemplo que nós demos, entretanto, o autor foi o vitorioso em todos os capítulos da decisão. Só quem pode recorrer dessa decisão, portanto, é o réu. Mas o detalhe importante da questão: o juiz, na sentença, ele concede a tutela provisória. Ora, a tutela provisória é ou não é uma das hipóteses em que, olha aí, a hipótese, né? Em que a decisão não tem efeito suspensivo. Então, aquela decisão, ela não tem eficácia imediata. Ela só terá eficácia imediata quando houver o trânsito em julgado. Se o réu ficar calado, ele foi intimado da sentença, da decisão, e ficar calado, deixar correr 15 dias, por conta da inércia do réu, terá havido o trânsito em julgado. Houve a preclusão temporal. O réu deixou passar o tempo necessário para a interposição do recurso sem que eu tenha feito. Então, houve o trânsito em julgado depois de 15 dias. Se, contudo, durante estes 15 dias o réu interpuser o recurso, e uma discussão que nós fizemos, qual é o recurso que cabe? Recurso de apelação, esse recurso que nós estamos estudando agora. Se, entretanto, nos 15 dias o réu interpuser a apelação, então não houve o trânsito em julgado. Esse trânsito em julgado só vai acontecer, né, quando a apelação for julgada, quando o tribunal decidir sobre a apelação. Aí eu tenho o trânsito em julgado, aí eu tenho a possibilidade de eficácia das disposições da sentença. Todas elas, salvo, no caso do exemplo, a parte que concedeu a tutela provisória. Salvo nas hipóteses que estejam previstas na lei. Essas hipóteses aqui que nós tratamos. Então, há uma parte dessa sentença que não tem efeito, sobre a qual não repousa o efeito suspensivo. Portanto, que tem eficácia imediata. É possível ao réu, neste caso, conseguir que essa parte dessa decisão possa vir a ter efeito suspensivo? Ela não tem imediatamente, não tem por força de lei, mas há uma fórmula, há um caminho que eventualmente pode ser percorrido. E isso vale para todas essas hipóteses. Portanto, a decisão que determina a demarcação de terra, a condenação de pagamento a alimentos, a extinção sem resolução de mérito dos embargos do devedor, enfim, em todas as hipóteses que são citadas na lei, sejam aquelas do artigo 1012, sejam em outras, para todas elas há um caminho por intermédio do qual será possível a parte sucumbente requerer o efeito suspensivo. É disso que trata o artigo 1012, nos parágrafos 3º e 4º do Código de Processo Civil. Antes de ler a regra, basicamente, o caminho é: a parte recorrente vai pedir para que o órgão a quem, juízo a quem, fazer essa distinção, né? Juízo a quem, juízo a quo. São expressões em latim. Juízo pela ordem a quo versus juízo a quem. O juízo a quo é o juiz que decidiu, a instância que decidiu, em primeiro grau. Alguns chamam o juízo de piso. Quem decidiu aquela decisão da qual eu recorri. No exemplo que nós estamos trabalhando, o juiz de primeiro grau é o juízo a quo. O juízo a quem é quem irá decidir de novo a questão, para quem eu estou remetendo, para quem é dirigido o efeito devolutivo.
juízo a quem? No caso, o tribunal. Mas, às vezes, o tribunal pode ser o juízo a quem? Da decisão do tribunal, em última instância, cabe recurso? Cabe. Em tese, pode caber o recurso ordinário, constitucional, o recurso especial, constitucional, o recurso extraordinário, constitucional. Nós vamos vê-los no momento oportuno. Então, da decisão em última ou em única instância de um tribunal, cabe recurso. Neste caso, o tribunal será o juízo a quor. Mas, no exemplo que nós estamos dando, o tribunal é o juízo a quem? Porque é para onde eu estou dirigindo o recurso. Então, nos casos em que a decisão não tem efeito suspensivo, na sentença não tem efeito suspensivo, seja a sentença como um todo, seja relativo ao capítulo específico, a um capítulo específico sobre o qual não se conceda efeito suspensivo, automaticamente é possível que a parte interessada, o recorrente, dirija uma petição ao tribunal, uma petição avulsa. Não é a petição do recurso, é uma petição avulsa. Essa petição avulsa pode ser distribuída antes ou depois do recurso. Por exemplo, assim que o juiz, no exemplo que nós estamos tratando aqui, para ficarmos no mesmo caso, no mesmo instante em que a parte tomou ciência da decisão, o réu tomou ciência da decisão, ele, obviamente, pode recorrer, e ele tem 15 dias para recorrer. Mas ele quer logo verificar essa questão do efeito suspensivo. Ele entende que está sofrendo prejuízo. E, por conta desse prejuízo, ele pretende mudar essa circunstância. Ele quer emprestar efeito suspensivo para aquela parte da decisão, da tutela. Como é que ele faz? Ele tem 15 dias para recorrer, recurso de apelação. Dentro do prazo de 15 dias, antes de esgotado esses 15 dias, antes de protocolar da petição de apelação, ele pode ir direto para o tribunal e dar notícia para o tribunal, dizendo o que houve, o que aconteceu. Olha, aconteceu uma decisão em tais e tais termos, apresenta, obviamente, a decisão e pede para o relator do processo conceder efeito suspensivo. Ou, uma primeira hipótese, antes de protocolar a petição, ou mesmo, ele já protocolou a petição do recurso, mas ainda está tramitando na primeira instância, ainda não subiu para a segunda instância, a mesma ideia, ele faz uma petição avulsa para o tribunal e lá pede o efeito suspensivo. Mas também, ele não está vinculado a esse prazo do recurso, ou esse prazo do processamento do recurso. Também, depois de processado o recurso, antes de julgado esse recurso, ele sim pode também pedir efeito suspensivo. E aí, de novo, ele vai fazer uma petição dirigida ao tribunal. Para quem é dirigida esta petição? É dirigida, quem é o juízo a quem? Que vai fazer a primeira análise? É um órgão do tribunal. Este órgão do tribunal, é um tribunal. O tribunal é um órgão do Poder Judiciário. Esse tribunal é dividido em diversos órgãos, essas câmaras, e essas câmaras em turmas. Por exemplo, existem as câmaras de direito civil. As câmaras de direito civil vão se dividir em turmas. Turma 1, turma 2, primeira turma, segunda turma, primeira câmara, segunda câmara. A divisão do tribunal é essa. Tem um tribunal pleno, tem umas câmaras e tem umas turmas. Em regra, as turmas são formadas por 3 juízes, 3 desembargadores. Esse processo deve ser distribuído para uma dessas turmas. Dentro da turma, para um relator. Então, há um juiz específico que primeiro conhecerá do recurso. Quem é o órgão que vai julgar esse recurso? A turma. Mas, especificamente, esse recurso primeiro vai ser analisado por um relator, que é um membro dessa turma. A decisão é colegiada, mas há uma primazia da atuação do relator. Então, para quem essa petição deve ser dirigida, essa petição que pede o efeito suspensivo? Para o relator do recurso. A mesma autoridade para quem o recurso foi ou irá ser distribuído. Se essa petição é feita antes do recurso chegar no tribunal, então o tribunal vai fazer um sorteio, segundo as normas do seu regimento interno.
Óbvio, se a matéria versa sobre direito civil, essa ação vai ser distribuída para uma das câmaras cíveis, dentro das câmaras para uma turma. Se a matéria versa sobre direito criminal, mesma ideia, para uma câmara criminal, e dentro da câmara criminal para uma turma. Se é de direito público, idem. Então, dentro das regras do tribunal, esta ação vai ser distribuída para uma turma e para um relator. Se esse pedido é feito antes de o recurso de apelação chegar lá, o tribunal faz um sorteio para distribuir essa petição específica. Não é distribuir o recurso ainda, mas este relator sorteado fica prevento. Quer dizer o quê? Quando chegar a apelação, esta apelação tem que ser distribuída necessária e automaticamente para esse mesmo relator. Então, não tem problema em fazer o pedido de efeito suspensivo logo em seguida à ciência da decisão. O réu tomou ciência da decisão. Ele vai tomar duas providências. No caso em que a decisão não tenha imediato efeito suspensivo, que é o exemplo que nós estamos tratando. Ele, o réu, ou a parte interessada, pode ser o autor, é o recorrente. No nosso exemplo é o réu, só para facilitar a nossa vida. Mas podia ser inverso a situação, nós sabemos bem disso. O recorrente, no nosso exemplo, o réu, ele pode tomar duas medidas. Ele vai fazer uma petição dirigida ao tribunal, antes mesmo de distribuir a apelação. Ele tem 15 dias para apelar. Dentro desses 15 dias, ele pode fazer as duas coisas. Distribui uma petição para o tribunal, nessa petição ele vai pedir o efeito suspensivo e, nos 15 dias, vai distribuir a apelação. A petição para o tribunal é protocolada no próprio tribunal, para o relator que vai ser sorteado. A apelação, não. Ela vai ser protocolada no primeiro grau, no juízo ACO. Porque o juízo ACO vai mandar intimar a outra parte, depois de apresentar as contrarrazões, aí sim é que ele vai mandar o processo para o tribunal. O juízo ACO não vai mais julgar essa ação. Tá certo? Há uma única hipótese, ele vai poder fazer isso, mas depois a gente trata dela. Mas, em regra, o juízo ACO ele não vai mais julgar, não vai mais apreciar nada nessa ação. Ele simplesmente vai mandar tomar as contrarrazões e decidir. Ponto, acabou-se. Fim de papo. E manda para o tribunal decidir, melhor dizendo. Então, essa petição é dirigida direto para o tribunal. Mesma ideia, a parte nos 15 dias protocolou a apelação, mas enquanto ainda está tramitando no primeiro grau esse procedimento, o processo ainda não chegou no tribunal, ele também pode fazer a petição avulsa dirigida para o relator. E a mesma ideia, a petição vai ser distribuída. Então, ele não necessariamente tem que fazer isso nos 15 dias. Pode ser depois dos 15 dias, não tem nada. Como também pode ser que ele protocole essa petição quando a apelação já estiver no tribunal. É uma faculdade dele, em regra, não se faz, porque é urgência. Mas é possível fazer isso quando a apelação já esteja dentro do tribunal. Mas, óbvio, nessa próxima hipótese, quando a apelação já estiver no tribunal, tudo bem, aí ele não vai ter trabalho para descobrir quem é que vai ser o relator. É o mesmo relator para quem foi distribuída já a apelação, distribuído já o recurso, melhor falando. Certo? Então, essencialmente é isso. Nesta petição, que é uma petição avulsa, ele terá que demonstrar que existe, olha aqui as palavras da lei, a probabilidade de provimento do recurso, que ele tem um bom direito, e que há risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, só será concedido efeito suspensivo nessas hipóteses que nós estamos tratando, quando, concretamente, a parte demonstrar estes dois requisitos específicos: probabilidade de provimento e risco de dano irreparável. Na linguagem do Código de 1973, havia duas expressões em latim que eram muito utilizadas e que, no frigir dos ovos, querem dizer a mesma coisa. Se falava naquele tempo do fumus boniuris, expressão em latim,
fumus boni iuris, a fumaça do bom direito, probabilidade de provimento. Essa é a fumaça do bom direito. E se falava no periculum mora, também em latim, o perigo da demora. O risco de dano grave ou de difícil reparação. Então, nessa petição, necessariamente, a parte interessada vai ter que demonstrar estes dois requisitos. Então, o artigo 1012, parágrafo 3º e 4, são absolutamente claros, né? E vão normatizar o que eu acabei de falar. Em outras palavras, ele vai concretamente trazer essas questões que nós estamos trazendo aqui. A leitura agora vai ficar bem mais fácil. Diz assim, o parágrafo 3º do artigo 1012. Certo? O artigo 1012, parágrafo 1º, vai dizer que a apelação tem efeito suspensivo. O parágrafo 1º vai dizer que, contudo, não terá efeito suspensivo. Aquelas hipóteses que nós trouxemos. O parágrafo 3º agora vai dizer que o pedido de concessão de efeito suspensivo, nas hipóteses do parágrafo 1º, que são aqueles casos que nós já trouxemos agora há pouco, poderá ser formulado por requerimento dirigido, requerimento da parte interessada, de quem recorreu. Poderá ser dirigido ao tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e a sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame preventivo para julgá-la. Então, é aquilo que eu disse, é distribuída para um relator, a apelação ainda está lá no juiz ocó. Mas essa petição é de logo distribuída para um relator que vai decidir. Né? Ou, no segundo caso, para o relator, quando a apelação já estiver distribuída. Então, pode ser antes, ou depois, ou durante o processo de apelação. Pode, inclusive, ser antes da apelação nos 15 dias. Não tem problema. Não precisa aguardar os 15 dias, porque ele tem 15 dias para recorrer. Basta ele fundamentar que, no momento que ele está interpondo aquela petição, avulsa para o tribunal, pedindo efeito suspensivo, está correndo o prazo do recurso, que ele tem até tal dia, e que, nesse prazo, ele irá recorrer. Se, por acaso, ele não recorre, eventual efeito suspensivo que o relator deu é prejudicado. Por que é prejudicado? Porque a ausência da apelação vai conduzir ao trânsito em julgado. Então, acabou-se. Não é mais nem o caso de falar em tutela antecipada, tutela provisória. Não é mais nem o caso. A efetividade é dos outros capítulos da decisão, porque já houve o trânsito em julgado. Certo? Então, mesmo aí é possível. E o parágrafo 4º vai dizer quais são os requisitos. Vai dizer assim, nas hipóteses do parágrafo 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento à fumaça do bom direito. O direito dele é um direito consistente, tem fundamentos. Então, há uma probabilidade de ele vencer nesse recurso. Né? Ou, sendo relevante, a fundamentação. Então, se houver a fundamentação adequada sobre a probabilidade do direito que existe, houver risco de dano, existe, portanto, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Certo? Dano grave que cause prejuízos de ordem material, mas também de outras ordens, irreparáveis, ou de difícil reparação, que esses elementos a respeito... O que é um dano grave? O que é um dano de difícil reparação? São elementos que nós só podemos verificar diante do caso concreto. Então, os fatos que alinham aquela causa, os fatos que dizem respeito àquela causa, eles vão demonstrar claramente, diante do caso concreto, se há hipótese de dano grave ou de difícil reparação. Certo? O objeto da demanda pode perecer se ele for entregue a outra parte, por exemplo. Certo? Então, isso é o significado do dano grave ou de difícil reparação. Certo? É
possível, outra questão aqui que é muito interessante a respeito da sistemática do direito processual civil. Pergunta agora é possível trazer questões de fato novo? É possível produzir prova nova dentro da apelação? Bom, já foi estudado no Direito Processual Civil 1, né, que o processo possui uma fase específica chamada fase de instrução. A fase de instrução é o momento adequado para que todas as provas concernentes aos fatos alegados sejam produzidos. Naturalmente, junto com a petição inicial, o autor é obrigado a juntar os documentos essenciais à propositura da ação, não todas as provas. Junto com a contestação, o réu tem que juntar documentos essenciais à sua defesa, não todas as provas. Propriamente, o momento de esgotamento das provas é com o encerramento da instrução, que, em regra, é o momento onde vai se colher a prova testemunhal numa audiência. Pode até não acontecer essa audiência. Essa prova testemunhal ou os depoimentos pessoais das partes pode ser dispensado, pode não ser relevante. Mas, em regra, é nesse momento que se encerra a instrução, na audiência de instrução, quando o juiz encerra as provas e manda as partes para as alegações finais, que devem ser oral, mas podem ser convertidas em memoriais escritas. Esgotada a instrução processual, feita as alegações finais, aí é o momento da fase decisória. O juiz vai dar a sentença, em regra. Mas esgotada a fase de instrução processual, a regra não se pode mais produzir prova nova, não se pode mais juntar prova nova, não se pode mais alegar fato novo. Aliás, a respeito de fato novo, fica bem claro que a demanda ela se consolida para o autor com a apresentação da inicial. Então, depois de apresentada a inicial, o autor não pode mais inovar nos fatos. Para o réu, com a contestação. Depois da contestação, o réu também não pode inovar nos fatos. O autor vai poder inovar nos fatos se ele fizer isso antes da citação do réu ou se depois o réu concordar. Mas ele não pode mais inovar nos fatos. A regra é essa. O autor e o réu, nesses momentos processuais respectivos. Também, esgotada a instrução, a prova dos fatos, a prova a respeito dos fatos, a prova deve versar sobre os fatos que foram alegados. Não adianta fazer prova sobre fato que não foi alegado, a respeito de pedido que não foi feito. Esse tipo de prova, natural e logicamente, deve ser indeferida. Então, a prova a respeito dos fatos tem que ser produzida até a instrução, pelo menos. A pergunta agora na fase de apelação, é possível trazer prova nova, uma prova superveniente? Bom, como a fase de instrução está encerrada, a resposta óbvia é não pode, claro que não. Já precluiu a produção de provas. Contudo, há exceções. Para fatos, de cuja prova a parte não tinha condição de produzir. Provas que só surgiram depois da instrução. Então, há exceções. Fatos supervenientes. Fatos que só aconteceram depois da petição inicial para o autor, depois da contestação para o réu. Se os fatos são supervenientes e são relevantes para a ação, estes fatos também vão poder ser alegados. Estas provas excepcionais, para as quais a parte não tinha acesso, justificadamente, também só poderão ser alegados. A exceção. Então, apesar desse regramento de que estamos tratando, é possível, sim, excepcionalmente, que as partes apresentem provas novas, aleguem fatos novos dentro do âmbito
né, de uma apelação. Então, depois da apelação, é possível essa produção de fato novo, essa alegação de fato novo, essa produção de outra prova? Nestas hipóteses. É exatamente aí, sobre isso, o que o artigo 1014 do Código de Processo Civil, ele vai tratar. Olha aí no texto. O artigo 1014 permite que o apelante ou o apelado, ambas as partes, portanto, suscitem questões de fato novas no procedimento da apelação, desde que prove que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Então, um fato que não é um fato superveniente, um fato que já existia, mas por motivo de força maior não puderam ser alegados. Só aí, se não houver essa evidência do motivo de força maior, esse fato não pode ser alegado. Essa prova respectiva a este fato, alusiva a esse fato, também não pode ser apresentada. Mas se houver motivo de força maior, então o X da questão é: há motivo de força maior? A prova era desconhecida, essa prova existia, esse fato existia, mas a parte não tinha ciência dele. A prova existia, mas a parte não tinha ciência dele, um motivo de força maior. Por exemplo, tá certo? Note que a regra se refere à alegação nova de fatos velhos. São fatos que poderiam ter sido alegados em primeira instância, mas não foram por justa razão, pela força maior. Os fatos novos, os fatos supervenientes, que acontecem depois da estabilização da demanda, quando acontece a estabilização da demanda? Depois da contestação. Igualmente podem ser suscitadas na apelação os fatos supervenientes. Tá certo? É sobre isso que nós estamos falando. Então, é possível sim, respondendo objetivamente, é possível sim que fatos novos, questões de fato novas, provas novas e fatos supervenientes sejam alegados, mesmo depois da sentença, na própria apelação. O importante, o imprescindível neste caso, é que exista o respeito ao devido processo legal. Portanto, se oportunize que as partes dialoguem sobre esses fatos novos, sobre essas provas produzidas. Então, uma vez que isso pode acontecer, inclusive depois de estabilizada a ação, dentro da primeira instância, houve a contestação, encerrou-se a instrução processual e uma das partes alega: olha, tem um fato novo, superveniente. Ela pode alegar. Tem um fato antigo, mas que eu não tinha como alegar. Por motivo de força maior, eu não conhecia esse fato. Eu não tinha como conhecer esse fato, senão naquele momento. Então, são essas as perspectivas relativas ao motivo de força maior. Então, mesmo antes da sentença, isso é possível. Também é possível depois da sentença. E uma vez que aconteça isso, se for antes da sentença, o processo está concluído para julgamento, o que é que o juiz tem que fazer? Suspender o julgamento, transformar o julgamento em diligência, mandar notificar a outra parte para falar sobre o documento, ou a prova, qualquer que seja, que tenha sido produzida. Se for depois da apelação, o processo está pronto para ser julgado, o processo está na sessão da turma. A turma já está procedendo ao julgamento. Alega-se, a parte, o advogado da parte pode apresentar alegações orais, as sustentações orais conhecidas. E nessa sustentação oral, ele apresenta essa questão de fato novo e justifica porque é que não fez antes. O que é importante é suspender o julgamento, mesmo aí neste caso, para mandar ouvir a outra parte, e só depois de exercitado o contraditório, oportunizado que todas as partes possam falar e também produzir contraprovas sobre essas questões novas, só aí é que haverá
ou poderá haver o julgamento dentro desta exceção. Então, aí são as questões relativas a um fato novo. Outra grande novidade, o tempo já está correndo, mas vamos encerrar o assunto relacionado à apelação hoje, porque na próxima semana temos que ver o agravo do instrumento. É possível ao tribunal realizar o julgamento de mérito? Parece uma questão boba, né? Claro que é, professor. Mas alto lá. A questão, para que eu possa contextualizar, é a seguinte, olha. Há duas formas, dois fundamentos, essencialmente, que a parte pode alegar no recurso. Há dois fundamentos, tipos de fundamento que podem ser alegados no recurso. Chamado erro in procedendo, é uma expressão em latim, e erro in judicando. Erro em procedendo, problema, vício, nulidade de procedimento, e erro in judicando, a injustiça da decisão. Óbvio que quando o fundamento for o erro in judicando, né, o efeito devolutivo conduz para o tribunal, leva até o tribunal o poder de decidir de novo, de julgar o mérito da decisão. O erro in judicando quer dizer o seguinte: a parte está dizendo, olha, essa decisão é válida, ela não possui vícios formais, contudo, ela é injusta. Aí vai pedir que o tribunal desfaça aquela decisão e produza uma nova decisão, julgue o mérito da demanda. Naturalmente, neste caso, o tribunal vai julgar o mérito, é o que a própria parte está pedindo. No erro in procedendo, entretanto, o fundamento é de outra ordem. No erro in procedendo, se está alegando uma nulidade no processo. Olha, essa decisão é viciada. É viciada por tal motivo. Porque houve uma nulidade da citação, porque se desrespeitou o devido processo legal quando o juiz de piso, o juiz de primeiro grau, ele indeferiu a produção de uma prova que era legítima ser produzida, isso prejudicou a parte, trouxe prejuízo para a parte. Então, no erro in procedendo, se está alegando essencialmente vícios do processo. Se o processo é viciado, não é que a decisão propriamente seja injusta, o processo é viciado. Se o processo é viciado, a decisão favorável do tribunal leva à nulidade da sentença. Logo, se houve nulidade de sentença, se devolve para o próprio juízo ACOR o poder de, corrigindo aquele vício, produzir nova sentença. A citação foi nula, tal prova não foi possível de ser produzida, porque o juiz indeferiu a prova, nos exemplos que eu estou dando. Anulada a decisão, o processo tem que voltar para o primeiro grau para ser produzida aquela prova, para se regularizar a citação. Porque, obviamente, a citação só se anula quando houver prejuízo. Então, está íncito, está imbuído, está lógico a ideia de que tem havido prejuízo para a parte. Se não houver prejuízo, não se anula essa citação. Se o réu mesmo, não tendo sido regularmente citado, ele comparece ao processo, produz sua defesa, as provas que são relevantes, não é motivo, apesar do vício, para se anular o processo. Então, no erro in procedendo, a ideia é que o processo deve voltar para o juízo ACOR produzir a nova decisão, corrigir o vício. O que o parágrafo 3º do artigo 1013 do Código de Processo Civil traz é a possibilidade de que o tribunal, mesmo diante do erro in procedendo, ele produzir uma nova decisão, sem precisar mandar o processo de volta. Então, se o tribunal compreende que, de fato, houve um erro in procedendo, a sentença está nula. Mas que
o tribunal possui, desde que o tribunal possua os elementos necessários para produzir uma nova decisão de imediato, aí os doutrinadores vão dizer, a causa está madura. Houve sim esse erro, mas a causa está madura. É possível, o tribunal possui elementos suficientes para julgar. Neste caso, excepcionalmente, porque a regra é como nós estamos dizendo aqui, se devolve para o juízo a quor, mas neste caso, excepcionalmente, o próprio tribunal procede à decisão. Ele não devolve, ele mesmo decide. É isso o que fala o parágrafo 3º do artigo 1013 do Código de Processo Civil. Então, diz assim, ó, o parágrafo 3º do artigo 1013 especifica os casos em que o tribunal possa decidir diretamente o mérito da causa, após dar provimento à apelação. Aí, literalmente, o que é que diz o parágrafo 3º? Nós compreendermos, estarmos diante da regra. É muito importante que nós, para nós lermos a redação do código, isso nos ajuda. Nós não temos que ficar só com o código, nós temos que nos aprofundar na doutrina, a doutrina que vai propriamente dizer, nos dar os nortes, dizer as questões polêmicas, dar os sentidos hermenêuticos possíveis. Mas ler a lei é importante nesse nosso trabalho. É o primeiro trabalho. Então, diz assim o parágrafo 3º do artigo 1013. Ó, se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito. Então, traz 4 hipóteses em que, apesar do erro em procedendo, o tribunal não vai devolver o processo para a primeira instância. Ele vai diretamente julgar, desde que o processo esteja maduro. Quer dizer, desde que o tribunal possua elementos suficientes para decidir. Se for preciso produzir uma nova prova, se for preciso alguma outra diligência que não permita o julgamento imediato do processo, necessariamente o processo tem que ser devolvido para o tribunal. Então, primeira hipótese, ó, a sentença fundada no artigo 485, julgamento, sentença sem resolução de mérito. Nós já vimos, quando estudamos a sentença, que há 2 grandes fundamentos, 2 grandes grupos de sentença, as fundadas no 485, onde se resolve a questão sem decidir o mérito, e no 487, onde se resolve o mérito. Aqui, quando o tribunal, o juiz julgou sem resolver o mérito, sem decidir o mérito, mas o tribunal possui elemento suficiente para julgar, ele julga. Outra hipótese, decretar a nulidade de sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido. A decisão está extra petita, julgou além do pedido. O tribunal anula e produz uma nova decisão dentro dos pedidos formulados. O pedido está intra petita, menos do que o pedido. A parte pediu, fez determinados requerimentos, pedidos, e o juiz não se pronunciou sobre ele. Ele não indeferiu, ele não se pronunciou. Ele podia ter indeferido. No exemplo, ele não se pronunciou. O tribunal anula a sentença e de imediato produz uma nova decisão. A terceira hipótese, constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo. Aí é infrapetita. Eu acabei abarcando as hipóteses 2 e 3, tá certo? Aqui é extrapetita, aqui é intrapetita, tá certo? Mas a ideia é a mesma, não muda não. E no inciso 4, decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Artigo 93, inciso 9 da Constituição, determina que as decisões judiciais têm que ser fundamentadas. Se não houver fundamentação, o que fazer? A decisão é nula. Ou a fundamentação não for adequada. Não basta fundamentar com base na lei tal, não. É preciso fazer uma dialogicidade, um diálogo dos fatos, das provas com o fundamento. Fundamentar quer dizer isso, com a regra. Fundamentar quer dizer isso. Com os argumentos de autoridade, com os precedentes dos tribunais. Então, fundamentar exige todo esse trabalho racional, de racionalidade. O tribunal, nesse caso, também anula a decisão, mas não devolve para o juiz. Ele mesmo produz a sentença. Desde que a causa esteja, palavra-chave, a causa esteja madura. Certo? No antigo sistema, já existia uma regra que falava disso, mas
isso é mais forte ainda, ficou mais evidente ainda no novo sistema, portanto, diante do Código de 2015. Agora, uma surpresinha. Então, a apelação é isso. Uma surpresinha para vocês. Vou apresentar aqui um caso hipotético, né? E vou pedir para vocês analisarem. Atenção, não está valendo ponto. É para consolidar o aprendizado. Acatando aqui, inclusive, sugestões que foram feitas. No sentido de que alguns alunos estão compreendendo que, diante do caso hipotético, de um caso para ser analisado, fica mais fácil consolidar o conhecimento. Eu vou apresentar o caso e na próxima videoaula eu trago a resposta para vocês, ou mesmo nós podemos comentar lá no Zoom, no momento em que nós temos aquele diálogo, né, depois que vocês assistem ao vídeo. O caso é o seguinte, ó, houve uma ação de rito comum, né? Processo de conhecimento, o rito comum, aquele rito mais longo, onde todas as fases do processo foram rigorosas e regularmente cumpridas. Não é cumpridas, não, cumpridas, as fases que são cumpridas. Portanto, houve a fase postulatória, a instrutória, a decisória. Né? Houve ampla produção de prova testemunhal. O juiz de primeiro grau profere sentença totalmente favorável ao autor da demanda. O réu recorre e o autor é intimado para apresentar suas contrarrazões e as apresenta. Quando o processo já está no tribunal, o réu faz juntada de novo documento. Documento novo. É possível juntar documento novo? Olha só. Alegando se tratar de documento a cujo acesso teve somente após a interposição do recurso. Motivo de força maior, causa superveniente. Juntou prova de que desconhecia o dito documento. Ele não só alegou, ele provou que não tinha acesso a ele. O tribunal, por uma de suas turmas, acatou a alegação de documento novo e, com base nessa nova evidência, reformou a decisão de primeiro grau, julgando agora a ação totalmente a favor do réu. Alguma nulidade? Eu estou morrendo de vontade de dar a resposta, mas a resposta, na verdade, já está nesse vídeo. Vou deixar vocês refletirem um pouco sobre essa questão e, na próxima videoaula, né, no próprio Zoom, mas melhor ainda no Zoom, nós conversamos de novo sobre essa questão. É um bom tema para nós começarmos o nosso debate do dia. Então, até lá, um grande abraço para vocês. Encerro este vídeo, na verdade, desejando que vocês estejam com saúde e com muita gana, com muita vontade de lutar e de vencer. Até o nosso próximo encontro, se Deus